Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Matheus e esse é o quinto vídeo da nossa série de português em 3 minutos, especial preposições, aqui no canal do Plaque Online. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o para, que é talvez uma das preposições mais comuns da língua portuguesa. Essa preposição, o para, ela pode ter diferentes significados dependendo do contexto em que ela é usada. Vamos ver alguns exemplos. Eu preciso fazer esse relatório para amanhã. O Vitor acordou cedo hoje para caminhar. Eu vou para a praia este final de semana. Para mim, esse é o melhor jornal que tem. Todo mundo sabe que o Luiz está mentindo para a Júlia. Eu tive que fazer um favor para as minhas amigas ontem. O Jorge deu um livro de presente de aniversário para o namorado dele. Bom, nessas 7 frases a gente tem 7 usos da preposição para e o significado dela em cada uma das frases não é o mesmo. Na primeira frase, por exemplo, o para aparece para indicar o prazo de uma ação. Então a gente tem que o relatório precisa ser finalizado ou precisa ser entregue, que o prazo para isso é amanhã. Já na segunda frase, o para indica a finalidade de uma ação. Então a gente tem que o Vitor acordou cedo com a finalidade de, isto é, para poder caminhar. Já na terceira frase, a gente tem um outro uso do para, que normalmente vem com a preposição ir, que é para indicar o destino de um deslocamento. Já na quarta frase, a preposição para aparece para introduzir a pessoa que tem uma determinada opinião que está sendo expressa. Então, ao dizer para mim, eu estou dizendo na minha opinião. Na quinta e na sexta frase, a gente tem um uso da preposição para, que é para introduzir uma pessoa que foi afetada ou beneficiada, seja positivamente ou negativamente, com uma ação. Então, a gente tem as ações aqui de mentir e de fazer um favor, que foram realizadas por uma pessoa, mas que afetaram outras pessoas, que são essas pessoas que aparecem aí introduzidas pela preposição para. Já na última frase, a gente tem o uso da preposição para indicar o destinatário de uma ação. Esse uso, especificamente, normalmente aparece com verbos como dar, enviar, dizer, responder, em que a gente tem a preposição para introduzindo para quem essa ação foi feita. Isso é, o destinatário desse presente que foi dado, o destinatário da mensagem que foi dita, que foi enviada, entre outros usos. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para uma atividade, a atividade número 1, que vai trazer para você uma série de frases com o uso da preposição para você praticar um pouco a identificação dos diferentes significados que essa preposição tem, tá bem? E, bom, uma outra coisa que é importante a gente mencionar sobre a preposição para, que é similar ao de outras preposições que a gente já viu aqui no canal, como a preposição a preposição de e a preposição em, é que a preposição para ela pode ter diferentes formas e por diferentes motivos também. O primeiro deles se refere à própria forma como a gente pronuncia a palavra para. Ela é, a princípio, uma palavra com 2 sílabas, para, mas na oralidade, muitas vezes a gente tira esse primeiro a e fala simplesmente para. Isso acontece quase sempre na oralidade e também em alguns contextos de produção escrita, sobretudo em redes sociais ou textos mais informais, mas quase nunca em textos mais formais, onde essa abreviação não é muito bem vista, ok? Um segundo motivo pelo qual a preposição para pode ter diferentes formas é o caso de contrações, isso é, de junções da preposição com outra palavra, normalmente artigos. Então isso acontece bastante com os artigos definidos, o, a, os, as, em que a preposição a se junta com essas palavras e forma as palavras pro, pra, pros, pras. Esse uso é muito estendido na língua portuguesa, aparece quase sempre na oralidade, muitas vezes na escrita, mas ele não é reconhecido como parte da língua padrão. Outros casos de contrações é o da preposição para com os artigos indefinidos, uma, uns e umas, e com alguns demonstrativos, especialmente aquele, aquela e aquilo, em que a gente tem as formas por um, por uma, por uns, por umas, para aquele, para aquela e para aquilo. Essas formas todas a gente também vai ouvir bastante na oralidade, as pessoas pronunciando essa contração, mas ela não acontece com tanta frequência na escrita, principalmente na escrita mais formal. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para uma outra atividade, atividade 2, com algumas atividades para você praticar o reconhecimento e uso dessas formas contraídas da preposição para, tá bem?